O portão de ferro da mansão ainda estava se fechando quando o carro preto parou de repente, com um solavanco seco que fez o motorista olhar assustado pelo retrovisor. O relógio marcava pouco depois das 6 da manhã. Um horário em que aquela casa nunca via o dono. O milionário havia chegado cedo demais. Cedo como nunca chegava. Cedo como se algo, dentro dele, tivesse despertado sem aviso, empurrando para casa antes que o dia começasse de verdade. Ele desceu do carro sem esperar ajuda, atravessou o jardim impecável com passos apressados e abriu a porta principal com a própria chave. O silêncio o recebeu de um jeito estranho. Não era o silêncio tranquilo das manhãs ricas, mas um silêncio tenso, pesado, como se a casa estivesse prendendo a respiração. Foi então que ele ouviu um choro contido, sufocado, vindo do alto da escada. Papai, a voz era pequena, trêmula, quase sem força. Papai, por favor, eu não quero ir para a escola hoje. Ele congelou por um segundo. Aquela frase simples atravessou o peito dele como um golpe direto. Sua filha nunca pedia nada. Nunca implorava. Sempre fora uma criança quieta, obediente, daquelas que aprendem cedo a não incomodar. E agora, ali, naquela manhã que ele nem deveria estar presente, ela implorava. Subiu a escada de 2 em 2 degraus. Cada passo fazia o coração bater mais forte. Ao chegar ao corredor, viu a menina sentada no chão, encostada na parede, com a mochila caída ao lado e o uniforme ainda pela metade. O laço no cabelo estava torto. Os olhos vermelhos, inchados, fixos em um ponto qualquer do tapete, como se ela tivesse chorado por muito tempo antes que alguém percebesse. O que foi, minha filha? Ele perguntou, tentando manter a voz firme, mas já sentindo o nó se formar na garganta. Aconteceu alguma coisa? Ela levantou o rosto devagar. Os olhos encontraram os dele por um instante, imediatamente, desviaram. A menina levou a mão à lateral da cabeça num gesto automático, protetor, como se quisesse esconder algo. Não quero ir, repetiu, mais baixo. Não hoje. Por favor. A porta do quarto ao lado se abriu de repente. A madrasta surgiu no corredor com expressão controlada demais para aquele horário. Vestia roupas elegantes, o cabelo perfeitamente preso, o rosto já maquiado como se estivesse pronta para um evento importante. Sorriu ao vê-lo, mas foi um sorriso rápido, calculado, que não alcançou os olhos. Você chegou cedo, disse ela, num tom quase de reprovação. Ela está fazendo birra. Toda manhã é isso. Drama para não ir à escola. O milionário olhou novamente para a filha. Não viu birra. Viu medo. Um medo quieto, contido, daqueles que não fazem barulho porque já aprenderam que gritar não adianta. Desde quando? Ele perguntou, sem tirar os olhos da menina. Desde sempre, respondeu a madrasta, dando de ombros. Criança inventa desculpa para não estudar. Se a gente cede, vira bagunça. A menina apertou os lábios. As mãos pequenas começaram a tremer no colo. Ela respirava curto, como se cada inspiração custasse esforço. Papai, sussurrou de novo. Eu prometo que me comporto. Eu faço tudo direitinho. Só não me leva hoje. Havia algo naquela súplica que não combinava com uma simples manhã de escola. Não era preguiça. Não era birra. Era um pedido de socorro embrulhado em palavras simples, ditas por alguém que ainda não sabia explicar o que estava errado. Ele se abaixou na frente dela, ignorando o olhar impaciente da madrasta. Tentou tocar o rosto da filha, mas ela recuou instintivamente, como se o movimento tivesse causado dor. O gesto foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para fazer o estômago dele se revirar. Você está doente? Perguntou, agora com a voz mais baixa. Está doendo alguma coisa? Ela hesitou. Abriu a boca, fechou de novo. Olhou de relance para a madrasta, que cruzou os braços, rígida. Depois baixou os olhos. Não, mentiu. É só medo. Medo do quê? A pergunta ficou presa na garganta dele. O som de passos apressados ecoou no andar de baixo. A empregada subia as escadas com pressa, trazendo um copo de água. Parou ao ver o dono da casa ali, tão cedo, e ficou imóvel, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. A menina precisa se arrumar, disse a madrasta, pegando a mochila do chão e colocando-a nas costas da criança com mais força do que o necessário. O motorista já está esperando. Quando puxou a alça da mochila, a menina soltou um pequeno gemido, curto, involuntário. Levou novamente a mão à cabeça e fechou os olhos com força. Foi um som tão breve que poderia passar despercebido. Mas não passou.
O milionário sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquela manhã estava errada. O pedido da filha estava errado. O silêncio da casa estava errado. E, acima de tudo, aquela sensação crescente dentro dele, dizendo que havia algo muito sério por trás daquele simples "não quero ir à escola", era impossível de ignorar. Ele não sabia ainda, mas aquele era o último instante antes de a verdade começar a se revelar. Uma verdade tão dura que faria aquele homem, acostumado a controlar mercados e pessoas, tremer como nunca havia tremido antes. Enquanto o carro da escola desaparecia pelo portão de ferro, o milionário permaneceu parado no saguão da mansão, com as mãos nos bolsos e o olhar perdido no vazio. A casa voltou ao silêncio, mas agora não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio que pesava, que grudava na pele como um aviso tardio. Ele sentia que tinha perdido algo naquela manhã, embora ainda não soubesse exatamente o que. A vida dele sempre fora feita de horários rígidos, aeroportos, salas envidraçadas e reuniões que começavam antes do sol nascer. Durante anos, acordar cedo significava entrar em um jato particular, não atravessar o corredor de casa. Voltar tarde era regra. Chegar antes das 7 da manhã era exceção. Aquela rotina, que ele chamava de sucesso, havia sido construída com orgulho. Ele se orgulhava de nunca falhar com contratos, de nunca deixar parceiros esperando, de nunca perder oportunidades. Só agora começava a perceber o preço disso. Subiu lentamente para o escritório no segundo andar. O lugar era impecável, frio, organizado demais. Fotos emolduradas mostravam capas de revistas, prêmios empresariais, manchetes exaltando sua trajetória. Em uma prateleira, quase esquecida, havia uma única foto diferente. Ele com a filha ainda pequena, sentada em seus ombros, sorrindo com a boca cheia de sorvete. Aquela imagem parecia pertencer a outra vida. Ele se sentou na poltrona de couro e fechou os olhos por alguns segundos. A cena da escada voltava com força. O jeito como a menina evitou seu toque. O movimento rápido da mão protegendo a lateral da cabeça. O olhar de medo que não combinava com uma simples birra infantil. Ele sempre se orgulhara de ser racional, de não se deixar levar por emoções. Mas algo naquela manhã não se encaixava em nenhuma lógica conhecida. Nos últimos anos, ele acreditara estar fazendo o certo. Após a morte da mãe da menina, mergulhara ainda mais no trabalho. Convencer a si mesmo de que garantir estabilidade financeira era a melhor forma de protegê-la. Comprou a casa maior, contratou os melhores colégios, cercou a filha de conforto. E, quando percebeu que não dava conta de tudo, confiou os cuidados diários à mulher com quem se casara depois. Uma mulher elegante, respeitada, elogiada em eventos sociais. Parecia a escolha segura. Ele se lembrava bem de como tomara essa decisão. Estava cansado, emocionalmente exausto, e precisava acreditar que alguém cuidaria da menina por ele. Precisava acreditar que amor também podia ser terceirizado, desde que fosse feito com boas intenções. Agora, aquela crença começava a rachar. Pegou o celular e abriu a agenda. A semana estava tomada por compromissos. Reuniões em 3 cidades diferentes, um jantar beneficente, entrevistas. Tudo parecia subitamente irrelevante. Passou o dedo pela tela, cancelando a primeira reunião do dia. Depois a segunda. Parou. Aquilo não era do seu feitio. Ele nunca cancelava nada sem um motivo claro. E, ainda assim, sentia que, se saísse de casa naquele momento, estaria cometendo um erro irreversível. Desceu novamente as escadas e caminhou pelos corredores. O quarto da filha estava arrumado demais. A cama feita com perfeição, os brinquedos alinhados, como se não fossem usados há dias. No criado mudo, um copo de água pela metade, esquecido. Ele se aproximou e tocou o copo. Estava em temperatura ambiente, sinal de que tinha sido deixado ali horas antes. Um detalhe pequeno, quase insignificante, mas que se somava aos outros, formando um desconforto difícil de ignorar. Abriu a porta do banheiro do quarto. Tudo parecia limpo, organizado, sem sinais de bagunça. Mas, ao se aproximar da pia, notou um frasco de remédio infantil fora do lugar. Pegou-o na mão. Analgésico comum. Virou o frasco e percebeu que estava quase vazio. Franziu a testa. Não se lembrava de a filha ter passado por nenhuma doença recente. Ninguém o havia avisado. Voltou ao corredor, sentindo um aperto no peito. Pela primeira vez em muito tempo, começou a se perguntar o que realmente sabia sobre a vida da própria filha. Que músicas ela gostava. Do que tinha medo. Se dormia bem à noite. Se sentia dor. Ele percebeu, com um incômodo crescente,
que não saberia responder a nenhuma dessas perguntas com certeza. A lembrança da frase voltou com força: não quero ir à escola. Não fora dita com raiva. Fora dita com desespero. Como se a escola fosse apenas o destino final de algo que começava muito antes, dentro daquela casa. Ele se apoiou na parede e respirou fundo. Um sentimento pesado, feito de culpa e medo, começou a se espalhar lentamente. Talvez ele tivesse chegado cedo demais para os outros. Mas tarde demais para ela. Naquele instante, ainda não havia provas. Apenas sinais. Pequenos, desconexos, fáceis de ignorar. Sinais que ele vinha ignorando havia meses, talvez anos. E, mesmo sem saber, já estava claro que aquela manhã não terminaria como todas as outras. Algo tinha sido despertado dentro dele. Uma suspeita silenciosa que não iria mais embora. A casa retomou seu ritmo artificial depois que o carro da escola sumiu na curva da rua. Funcionários voltaram a circular, portas foram abertas e fechadas, o som distante da cafeteira ecoou na cozinha. Tudo parecia normal. Organizado demais. Controlado demais. Era o tipo de normalidade que só existe quando alguém se esforça muito para manter as aparências. Ela surgiu novamente no corredor pouco depois, agora com uma bolsa elegante pendurada no braço e o celular já colado à orelha. Falava baixo, em tom profissional, como se estivesse sempre em um palco invisível. Quando percebeu que o marido ainda estava em casa, interrompeu a ligação e sorriu, daquele sorriso treinado que ele tantas vezes vira em capas de revista e fotos de eventos beneficentes. Ainda aqui? Perguntou, num tom leve demais para alguém que acabará de lidar com uma criança em prantos. Pensei que você já tivesse saído. Ele a observou por alguns segundos sem responder. Pela primeira vez em muito tempo, decidiu realmente olhar. O cabelo estava impecável, cada fio no lugar. O perfume era forte, sofisticado, caro. As unhas pintadas num tom discreto, mas elegante. Tudo nela transmitia controle, disciplina, eficiência. Era exatamente essa imagem que o fizera confiar nela. Ela não era apenas sua esposa. Era a mulher que assumirá, aos olhos de todos, o papel de mãe da sua filha. Nas reuniões da escola, era ela quem aparecia. Nas festas, era ela quem sorria e conversava com outros pais. Nos eventos sociais, era ela quem se apresentava como madrasta dedicada, sempre pronta a contar histórias sobre a menina, sempre elogiando sua educação, sua obediência, sua disciplina exemplar. Ela precisa aprender limites, continuou, ajeitando a bolsa no ombro. Se você começa a ceder a cada choro, ela vai usar isso contra você. Criança sente quando o adulto fraqueja. Ele percebeu que aquela frase não era nova. Já a ouvirá antes, em versões diferentes. Sempre que surgia qualquer dúvida, qualquer desconforto, ela vinha acompanhada desse discurso firme, quase pedagógico. Limites. Disciplina. Estrutura. Palavras bonitas, fáceis de aceitar quando se está ausente. Você acha mesmo que é só birra? Ele perguntou, escolhendo as palavras com cuidado. Ela suspirou, como quem se cansa de explicar o óbvio. Claro que acho. Crianças são dramáticas. Ainda mais quando percebem que o pai está em casa. Ela sabe que você se sente culpado por viajar tanto. Usa isso. Ele sentiu o golpe. Aquilo tocava num ponto sensível. Sim, ele se sentia culpado. Sempre se sentirá. E talvez por isso tivesse aceitado tantas explicações sem questionar. Era mais fácil acreditar que a filha exagerava do que admitir que algo pudesse estar errado sob seu próprio teto. Ela caminhou até a mesa da sala e pegou um porta-retratos. Era uma foto recente, tirada em um evento elegante. Ela, sorridente, ao lado da menina, ambas vestidas com roupas claras, impecáveis. À primeira vista, a imagem transmitia harmonia. Mas agora, ao olhar com mais atenção, ele percebeu algo que antes lhe escapara. O sorriso da filha não chegava aos olhos. Era um sorriso ensaiado, tenso, como o de alguém que aprendeu a posar sem questionar. Olha isso, disse ela, estendendo o porta-retratos. Parece uma criança infeliz para você? Ele segurou a moldura nas mãos. A resposta não veio de imediato. Havia algo estranho naquela imagem. Algo que ele não sabia nomear, mas sentia. Ela anda reclamando de dores? Perguntou, quase como quem testa o terreno. Ela franziu levemente a testa, numa expressão rápida demais para ser espontânea. Dores? Repetiu. Às vezes diz que a cabeça dói. Às vezes o ouvido. Mas isso é comum. Criança reclama de tudo para não ir à escola. Eu dou remédio quando precisa.
Nada fora do normal. Nada fora do normal. A frase ecoou na mente dele como um alerta. Porque havia algo fora do normal naquela manhã. E se ela dizia que não havia, talvez fosse justamente aí que morava o problema. Ele se lembrou, de repente, de algo pequeno, aparentemente insignificante. Algumas semanas antes, em uma ligação rápida, a filha mencionara que a mamãe ficava brava quando ela falava que doía. Ele lembrava de ter rido, achando que era apenas um comentário infantil. Agora, aquela lembrança ganhava outro peso. Você anda muito estressada, ele disse, observando-a com mais atenção. Tem viajado muito. Eventos, compromissos. Ela sorriu novamente, mas dessa vez havia algo rígido no maxilar. Eu faço o que precisa ser feito. Alguém tem que manter a ordem enquanto você constrói impérios pelo mundo. O tom era doce, mas carregava uma ponta de ressentimento. Ele percebeu. Sempre houvera uma tensão ali, uma cobrança silenciosa. Talvez aquela mulher também estivesse cansada. Talvez estivesse sobrecarregada. Essa era a narrativa que ele sempre aceitara. A narrativa que tornava tudo mais simples. Ela pegou as chaves do carro e caminhou em direção à porta. Vou me atrasar se continuar aqui discutindo, disse, já se afastando. Confia em mim. Eu sei lidar com crianças. A porta se fechou atrás dela com um clique seco. O som ecoou pela casa grande demais para um gesto tão simples. Ele ficou parado por alguns segundos, olhando para o lugar onde ela estivera. Pela primeira vez, a palavra confiança soou diferente em sua mente. Pesada. Instável. Ele caminhou lentamente até a janela e observou o carro dela sair. O motor ronronava suave, o veículo desaparecendo entre os muros altos do condomínio. Tudo parecia perfeito por fora. Seguro. Intocável. Mas, por dentro, algo começava a se desfazer. A figura em quem ele depositara sua fé, sua tranquilidade, seu direito de se ausentar, agora parecia cercada por pequenas rachaduras. Nada concreto ainda. Nenhuma prova. Apenas um conjunto de sensações incomodas, de detalhes que não se encaixavam mais. Ele sabia, no fundo, que ainda estava resistindo. Resistindo à ideia de que pudesse ter errado tão profundamente. Resistindo a enxergar algo que talvez estivesse ali há muito tempo. Mas aquela resistência estava ficando cada vez mais frágil. E, enquanto o dia avançava e a escola seguia seu curso longe dali, uma certeza silenciosa começava a se formar dentro dele. Aquela mulher, aquela casa, aquela rotina perfeita, escondiam algo que ele ainda não estava pronto para enfrentar. O resto da manhã passou devagar, arrastado, como se o tempo tivesse decidido andar contra ele. O milionário tentou se ocupar com ligações, e-mails, relatórios que exigiam respostas imediatas. Mas nada ficava. As palavras passavam pela mente sem deixar marca. Tudo voltava para a mesma imagem, a filha sentada no chão, a mão protegendo a lateral da cabeça, o olhar que evitava o dele. Pouco depois do meio-dia, o telefone tocou. O número da escola apareceu na tela. Ele atendeu na primeira chamada, o coração acelerando antes mesmo de ouvir a voz do outro lado. Senhor, aqui é da coordenação, disse a mulher, num tom educado, porém tenso. Gostaríamos de falar com o senhor sobre Valentina. Ele sentiu o estômago se contrair. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, já se levantando da cadeira. Ela não está passando bem desde que chegou. Está quieta demais, não interage com as outras crianças e pediu várias vezes para ligar para casa. Disse que estava com dor. Dor. A palavra ecoou como um aviso tardio. Que tipo de dor? Ele insistiu. Houve uma breve pausa. Ela apontou para a cabeça, e para o ouvido esquerdo. Chorou quando a professora tentou ajudá-la. Ele fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Estou indo buscá-la agora, disse, sem hesitar. Desligou antes mesmo de ouvir qualquer resposta. Pegou o casaco e saiu da casa com passos rápidos, ignorando os funcionários que tentaram perguntar se precisavam preparar algo. O carro arrancou com pressa, rompendo a tranquilidade artificial do condomínio. Durante o trajeto até a escola, memórias soltas começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça cruel. As noites em que a filha dizia estar cansada demais para jantar. Os pedidos frequentes para dormir mais cedo. As vezes em que ela se encolhia diante de sons mais altos. Pequenos detalhes que ele sempre atribuíra à timidez ou à fase difícil após a perda da mãe. Ao chegar à escola, foi levado até uma sala pequena ao lado da enfermaria. A menina estava sentada em uma maca, com as pernas balançando no ar, o rosto pálido. Quando o viu, os olhos dela se encheram de lágrimas,
mas ela não correu para abraçá-lo. Apenas estendeu a mão, devagar, como se tivesse medo de se levantar rápido demais. Papai, sussurrou. Eu tentei ficar quieta, juro. A frase o atingiu em cheio. Não era um pedido de ajuda. Era uma tentativa de se justificar. Você não precisa tentar nada, ele respondeu, segurando a mão dela com cuidado. Me conta o que está doendo. Ela levou novamente a mão ao ouvido, pressionando de leve, como se o toque já causasse desconforto. Parece que tem alguma coisa aqui dentro, disse, com dificuldade. Faz barulho. Dói. Às vezes arde. Ele sentiu um frio percorrer o corpo. A enfermeira explicou que aquela não era a primeira vez que a criança reclamava. Nos últimos meses, Valentina vinha à enfermaria com frequência. Sempre com dores parecidas. Sempre medicada e devolvida à sala de aula. Segundo os registros, a madrasta havia sido informada mais de uma vez. Sempre responderá que já estava acompanhando, que era algo simples, que não precisava de alarde. Ele ouviu tudo em silêncio, sentindo a culpa crescer como um peso insuportável. Aquela dor não era nova. Não era recente. E ele não sabia de nada. Vamos embora, disse, pegando a filha no colo. Ela se encolheu levemente quando ele a levantou, soltando um gemido involuntário. Ele ajustou o abraço, tentando não pressionar demais. O caminho até o carro pareceu mais longo do que realmente era. Durante o trajeto, a menina permaneceu quieta, com a cabeça levemente inclinada para um lado, como se aquela posição aliviasse a dor. De vez em quando, fechava os olhos com força. O milionário dirigia com uma mão no volante e a outra estendida para trás, tocando de leve o braço da filha, como se aquele contato pudesse protegê-la de algo invisível. Papai, ela murmurou, quase dormindo. Não conta pra ela que eu falei. Pra quem? Ele perguntou, o coração disparando. Ela não respondeu. Apenas apertou os olhos e ficou em silêncio. Quando chegaram em casa, a mansão parecia maior, mais vazia. Ele a levou direto para o quarto e a deitou com cuidado. Pegou o termômetro, remédios, tentou lembrar de tudo o que um pai presente deveria saber fazer. A temperatura estava alta. Muito alta para algo simples. Enquanto esperava o remédio fazer efeito, ele se sentou ao lado da cama e observou a filha dormir. O rosto franzido, a respiração curta, a mão ainda próxima ao ouvido. Aquela imagem não saía da mente. Havia algo errado. Algo sério. Ele pegou o celular e olhou novamente para a agenda cheia de compromissos. Pela primeira vez, não sentiu hesitação. Cancelou todos. Naquele momento, uma certeza silenciosa se firmou dentro dele. Aquilo não era apenas uma fase. Não era birra. Não era exagero infantil. Havia algo sendo escondido. Algo que machucava sua filha a tempo demais. E ele estava determinado a descobrir, custasse o que custasse. O fim da tarde caiu sobre a mansão como um véu pesado. As janelas refletiam o céu alaranjado, mas dentro do quarto o ar parecia denso, difícil de respirar. Valentina despertou algumas vezes, sempre inquieta, sempre levando a mão ao ouvido com um gesto automático, quase inconsciente. O milionário permanecia ao lado da cama, atento a cada movimento, como se qualquer descuido pudesse piorar algo que ele ainda não compreendia por completo. O remédio não parecia surtir efeito. A febre cedia por instantes e voltava com mais força. A menina suava, murmurava palavras desconexas, pedia água, logo depois, recusava. Em um desses despertares, abriu os olhos de repente, assustada, e procurou o pai com um olhar desesperado. Não deixa ela entrar, sussurrou, com a voz fraca. Por favor. Ele sentiu o coração falhar uma batida. Quem, meu amor? Perguntou, inclinando-se para ouvir melhor. Valentina apertou os lábios e virou o rosto para o lado, como se tivesse falado demais. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador do que qualquer resposta. Ele não insistiu. Tinha medo de pressioná-la. Medo de quebrar aquela frágil confiança que começava a se formar. Pouco depois, o som de um carro estacionando ecoou do lado de fora. Passos firmes atravessaram o saguão. A porta do quarto se abriu sem aviso. A madrasta entrou, ainda com a roupa impecável do dia, o perfume forte precedendo sua presença. Olhou rapidamente para a cama, depois para o relógio no pulso. O que ela tem agora? Perguntou, sem se aproximar. Dor, respondeu ele, seco. Muita dor. Febre alta. A escola ligou. Disseram que isso vem acontecendo há meses. Ela franziu a testa, cruzando os braços. Meses? Repetiu, com um riso curto.
Eles exageram. Sempre exageram. Essa criança é sensível demais. Valentina se mexeu na cama ao ouvir a voz dela. O corpo pequeno se encolheu, como se tentasse ocupar menos espaço. O milionário percebeu o gesto e algo dentro dele se partiu. Ela pediu para não ir à escola, disse ele, encarando a esposa. Implorou. E você caiu nessa, respondeu ela, com impaciência. É assim que começa. Primeiro o choro, depois o controle. Se você reforça isso, ela aprende. Ele se levantou devagar, mantendo a voz baixa. Ela está com medo. Medo do quê? Retrucou ela. Da prova? Da professora? Crianças inventam monstros quando não querem enfrentar responsabilidades. A palavra monstros ficou suspensa no ar. Ele olhou para a filha novamente. Não havia imaginação ali. Havia exaustão. Havia sofrimento. Eu vou levá-la ao médico, disse, decidido. O rosto da madrasta se contraiu por um instante, rápido demais para ser percebido por alguém desatento. Não precisa, respondeu, logo em seguida. Isso é exagero. Vai virar drama, exames desnecessários, gente perguntando demais. Eu cuido disso. Não, ele disse, firme, pela primeira vez. Eu cuido. O silêncio que se instalou foi cortante. Ela respirou fundo, ajeitou o cabelo e forçou um sorriso. Você está nervoso. É compreensível. Mas confia em mim. Sempre confiei em você quando dizia que estava tudo sob controle no trabalho. Agora é a minha vez. A comparação o atingiu como um soco. Por um momento, ele quase cedeu. Quase voltou ao papel confortável do pai ausente que delega, que aceita, que acredita. Mas então Valentina soltou um gemido baixo, quase imperceptível, e levou as duas mãos à cabeça. Ele se virou imediatamente para ela. Dói muito? Perguntou, segurando suas mãos com cuidado. Ela assentiu, os olhos marejados. Parece que vai explodir, murmurou. A madrasta deu um passo para trás, impaciente. Está vendo? Disse. Drama. Ele se virou lentamente. O olhar que lançou para a esposa não era mais o mesmo. Havia algo novo ali. Uma frieza contida, misturada com uma decisão que já não podia ser adiada. Se for drama, o médico vai dizer, respondeu. Se não for, eu vou descobrir o que está acontecendo. De um jeito ou de outro. Ela abriu a boca para responder, mas parou. Pegou a bolsa e caminhou até a porta. Faça o que quiser, disse, sem se virar. Só não diga depois que eu não avisei. A porta se fechou com força. O som ecoou pela casa vazia. O milionário permaneceu imóvel por alguns segundos, ouvindo apenas a respiração irregular da filha. Aquela casa, que sempre lhe parecerá segura, agora parecia hostil, cheia de cantos escuros e verdades escondidas. Ele se abaixou ao lado da cama, segurou o rosto da menina com delicadeza e falou baixo, como uma promessa. Eu vou te ajudar. Eu juro. Valentina não respondeu, mas apertou os dedos dele com a pouca força que tinha. O gesto simples foi suficiente para selar algo entre eles. Uma aliança silenciosa. Naquele momento, ele entendeu que o pedido "não quero ir à escola" era apenas a ponta de algo muito maior. Algo que vinha crescendo no silêncio, dia após dia. Algo que agora exigia ação imediata. E, enquanto a noite caía e as luzes da mansão se acendiam uma a uma, o sofrimento da criança atingia um ponto sem retorno. A noite avançou pesada, sem estrelas, como se o céu tivesse decidido se fechar junto com tudo dentro daquela casa. O relógio na parede marcava pouco depois das 10 quando Valentina começou a respirar de um jeito estranho. Não era apenas febre. Era um esforço visível, irregular, como se o ar tivesse ficado mais espesso ao redor dela. O milionário percebeu antes mesmo de qualquer som. O instinto de pai falou mais alto que qualquer racionalidade. Ele se inclinou sobre a cama e tocou a testa da filha. Estava queimando. O corpo pequeno tremia levemente, mesmo coberto pelo cobertor fino. Valentina, chamou, com a voz baixa, tentando não demonstrar o pânico que já se espalhava pelo peito. Ela abriu os olhos com dificuldade. As pupilas pareciam perdidas, como se não conseguissem focar. A boca se moveu, mas nenhuma palavra saiu. Apenas um som fraco, abafado, que mais parecia um pedido de ajuda que não conseguia se formar. Então aconteceu. O corpo dela enrijeceu de repente. Os dedos se fecharam com força, as pernas esticaram, e um tremor violento percorreu todo o corpo pequeno, como uma descarga elétrica fora de controle. Os olhos se reviraram levemente, e um som gutural escapou da garganta dela.
Meu Deus, ele murmurou, o coração disparando de um jeito que nunca havia sentido, nem diante dos maiores riscos da sua carreira. Ele a chamou pelo nome várias vezes, mas não houve resposta. O tremor aumentou. A cabeça da menina pendeu para o lado, e um líquido espesso, amarelado, escorreu pelo canto do ouvido esquerdo, manchando o travesseiro branco. O pânico tomou conta. Ele não pensou. Não planejou. Apenas agiu. Envolveu a filha nos braços com o máximo de cuidado que conseguiu, sentindo o corpo frágil tremer contra o seu peito. O cheiro metálico e ácido daquele líquido atingiu seu nariz, fazendo o estômago revirar. Aguenta, meu amor. Aguenta, repetia, quase como uma oração desesperada. Desceu as escadas correndo, sem se importar com os degraus, com os móveis, com nada. A casa elegante virou um labirinto hostil. As luzes fortes pareciam cegá-lo. O portão foi aberto às pressas. O motorista, assustado, mal teve tempo de entender o que estava acontecendo antes de o carro arrancar. A chuva começou a cair no mesmo instante em que o veículo ganhou velocidade. Grossa, pesada, batendo com força contra o para-brisa, dificultando a visão. O milionário segurava Valentina no banco de trás, tentando manter a cabeça dela apoiada em seu braço, como tinha visto fazerem em filmes, como se isso pudesse salvar sua filha. Fica comigo, implorava. Papai está aqui. Não dorme agora. O corpo dela deu mais um espasmo, depois outro. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrador. Nenhum som. Nenhum movimento. Apenas o peso morto daquele corpinho nos braços dele. Acelera! Gritou para o motorista, a voz falhando. As ruas passaram borradas pelas janelas. Semáforos vermelhos foram ignorados. Buzinas, freadas, gritos distantes se misturavam ao barulho da chuva. O tempo parecia ter perdido o sentido. Cada segundo era uma eternidade. Quando o carro freou bruscamente em frente à emergência do hospital, ele saltou antes mesmo de o veículo parar por completo. Entrou correndo com a filha nos braços, gritando por ajuda. Enfermeiros surgiram de todos os lados. Uma maca apareceu. Mãos desconhecidas tocaram Valentina, levando-a rapidamente para dentro de uma sala de portas pesadas. Espera aqui, senhor, disse alguém, sem olhar para ele. A porta se fechou com um som seco, definitivo. O milionário ficou parado no corredor branco, sentindo as pernas falharem. O cheiro forte de desinfetante invadiu suas narinas. Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentou no chão, encostado na parede fria, sem se importar com quem passava. O tempo começou a se arrastar de um jeito cruel. Minutos pareciam horas. O silêncio era cortado apenas pelo som distante de equipamentos médicos e passos apressados. Ele passou a mão pelo rosto e percebeu que estava molhado. Não sabia se era chuva, suor ou lágrimas. Tudo o que construíra, tudo o que conquistara, parecia irrelevante diante daquela porta fechada. Pela primeira vez, ele entendeu o verdadeiro significado de impotência. Não havia dinheiro, influência ou poder que pudesse garantir que sua filha sairia dali bem. E, enquanto aguardava, uma certeza dolorosa se firmava dentro dele. Aquilo não tinha começado naquela noite. Aquilo vinha se formando há muito tempo. E, se ela sobrevivesse, ele teria que encarar uma verdade que já não poderia mais ser evitada. O relógio na parede da emergência parecia zombar dele. Cada segundo avançava com um clique alto demais, como se marcasse não o tempo, mas a distância entre a vida que ele conhecia e a que estava prestes a começar. O milionário permanecia sentado, as mãos entrelaçadas, o olhar fixo na porta branca que havia engolido sua filha. O cheiro voltou a incomodá-lo. Não era apenas o desinfetante do hospital. Havia algo por baixo, um odor ácido, azedo, difícil de definir, que parecia grudado nas narinas desde o momento em que o líquido escorrera do ouvido de Valentina. Quanto mais ele respirava, mais aquele cheiro se tornava nítido. Um cheiro de coisa apodrecida. De algo que não deveria estar ali. A porta se abriu de repente. Um homem de jaleco branco saiu, retirando as luvas com cuidado. O rosto era sério, cansado, marcado por anos de plantões noturnos. Ele não sorriu. Não tentou suavizar a expressão. Apenas olhou diretamente para o milionário, como quem sabe que nenhuma palavra será fácil. O senhor é o pai da criança? Perguntou. Ele se levantou num salto. Sou. Como ela está? A pergunta saiu num fôlego só, carregada de medo. O médico fez um gesto discreto, pedindo que ele se aproximasse do balcão. Sobre uma bandeja metálica, coberta parcialmente por um pano branco, havia algo ali. Algo pequeno.
Escuro. Antes de responder isso, disse o médico, com a voz baixa e firme, eu preciso que o senhor veja uma coisa. Com um movimento lento, ele puxou o pano. O mundo pareceu parar por alguns segundos. Sobre a bandeja, havia um objeto negro, deformado, coberto por um líquido amarelado espesso. Demorou alguns instantes para que o cérebro dele conseguisse processar o que estava vendo. Então veio o choque. Era a ponta de um cotonete. O pedaço de algodão estava impregnado de pus, colado a um fragmento de plástico quebrado. Aquilo não parecia algo recente. Parecia velho. Muito velho. Como algo que ficará ali tempo demais, apodrecendo em silêncio. O milionário sentiu o estômago se revirar. Precisou apoiar a mão no balcão para não cair. Isso, a voz falhou. Isso estava onde? O médico respirou fundo. Dentro do canal auditivo da sua filha. Preso ao tímpano. As palavras ecoaram como um tiro. Não é possível, murmurou ele. Ela nunca, ninguém nunca me disse. Pelas condições do tecido, continuou o médico, ignorando a interrupção, isso não entrou hoje. Nem ontem. Estimamos que esse objeto esteja ali há pelo menos 3 meses. 3 meses. A palavra caiu pesada, esmagadora. 3 meses de infecção, explicou o médico. Bactérias, fungos, pus acumulado. A pressão rompeu o tímpano. A dor que sua filha sentia devia ser insuportável. A convulsão foi consequência da infecção avançada atingindo o sistema nervoso. O milionário sentiu um zumbido nos próprios ouvidos. O corredor do hospital pareceu se afastar, como se estivesse sendo puxado para trás. 3 meses. Enquanto ele atravessava aeroportos, brindava contratos, discursava em eventos, sua filha convivia com aquilo dentro da cabeça. Isso não acontece sozinho, disse o médico, agora com um olhar duro. Uma criança de 7 anos não consegue introduzir algo tão fundo assim. E, mesmo que conseguisse, não suportaria a dor por tanto tempo sem que alguém percebesse. Ele engoliu em seco. O que o senhor está dizendo? Perguntou, mesmo sabendo a resposta. Estou dizendo que isso não foi um acidente simples, respondeu o médico. Ou houve negligência grave, ou alguém viu e escolheu ignorar. Cada palavra era um golpe direto no peito. As imagens da manhã voltaram com violência. O pedido desesperado para não ir à escola. A mão protegendo o ouvido. O medo. O silêncio. Tudo fazia sentido agora. Um sentido cruel, tardio, impossível de desfazer. Ela vai ficar bem? Perguntou, quase num sussurro. O médico hesitou por um segundo. Nós conseguimos conter a infecção e estabilizá-la. Mas o dano auditivo é sério. Ainda não sabemos o quanto ela vai recuperar. O tempo dirá. Tempo. Sempre ele. O mesmo tempo que ele nunca teve para a filha. O milionário fechou os olhos. Uma onda de culpa, raiva e nojo percorreu seu corpo. Aquilo não era apenas uma doença. Era uma ferida causada por silêncio, por ausência, por confiança mal colocada. Ele abriu os olhos novamente, agora diferentes. Doutor, disse, com a voz firme pela primeira vez naquela noite. Eu preciso saber tudo. Cada detalhe. E preciso saber quem deixou isso acontecer. O médico assentiu lentamente. Nós também precisamos. E, quando se trata de uma criança, isso não termina apenas aqui no hospital. Enquanto a porta da UTI se fechava novamente atrás do médico, o milionário permaneceu parado, encarando a bandeja metálica. A pequena peça de plástico e algodão parecia insignificante. Mas carregava dentro de si uma verdade monstruosa. Naquele instante, ele entendeu que não estava apenas lutando pela vida da filha. Estava entrando numa guerra contra algo muito maior. Algo que havia se instalado dentro da sua própria casa. O milionário permaneceu imóvel diante da bandeja metálica por tempo demais. O hospital seguia seu fluxo normal ao redor, médicos passando, enfermeiros empurrando maçãs, vozes baixas trocando informações técnicas. Mas para ele, tudo havia se transformado em um ruído distante, abafado, como se estivesse debaixo d'água. Seus olhos permaneciam fixos naquele pequeno objeto negro, agora guardado em um frasco transparente, etiquetado com data, hora e nome da filha. 3 meses. A frase ecoava na mente como uma martelada incessante. 3 meses de dor. 3 meses de febre. 3 meses de infecção avançando lentamente, enquanto a menina aprendia a ficar em silêncio. Enquanto ele aprendia a ignorar sinais que agora gritavam dentro da sua memória. Sentou-se novamente na cadeira fria do corredor. As mãos tremiam, apesar do esforço para se manter controlado.
Não era fraqueza física. Era o peso de uma verdade que começava a se impor de forma brutal. Alguém sabia. Alguém esteve perto dela todos os dias. Alguém ouviu suas queixas, viu seus gestos de dor, e decidiu não agir. Ele pegou o celular. O nome da esposa apareceu na tela. Valéria. O dedo pairou sobre o botão de chamada por alguns segundos antes de pressionar. Uma vez. 2. 3 chamadas. Nenhuma resposta. Na quarta tentativa, a ligação caiu na caixa postal. Valéria, atende, murmurou, entre dentes. Atende agora. Nada. Ele sentiu a raiva crescer, quente, sufocante. Não era uma explosão imediata. Era algo mais perigoso. Um fogo lento, controlado, alimentado por cada lembrança recente. As vezes em que ela minimizara as dores da menina. As frases prontas sobre disciplina. O jeito como se incomodava quando o assunto era médico, exames, perguntas. O médico retornou alguns minutos depois, acompanhado por uma enfermeira mais jovem, com uma prancheta nas mãos. Precisamos que o senhor responda algumas perguntas, disse ele. Para o prontuário, e para o conselho tutelar. A palavra caiu pesada no ar. Conselho tutelar? Repetiu o milionário, erguendo o olhar. Somos obrigados a acionar quando há indícios de negligência ou maus tratos, explicou o médico, sem rodeios. Principalmente em casos prolongados como este. Ele assentiu lentamente. Não tentou impedir. Não tentou usar influência. Pela primeira vez, não queria atalhos. Queria verdade. A senhora responsável pela criança costuma acompanhá-la nas consultas? Perguntou a enfermeira. Minha esposa, respondeu ele. Madrasta. Ela foi informada das dores recorrentes? Insistiu. Ele fechou os olhos por um segundo antes de responder. Sim. A enfermeira notou algo. Houve resistência em levá-la a um especialista? Continuou. Ele respirou fundo. Sempre dizia que não era nada grave. Cada resposta parecia arrancar um pedaço de algo dentro dele. Não havia mais como negar. Não havia mais como suavizar. Os fatos estavam se alinhando sozinhos, como peças de um quebra-cabeça cruel. Sua filha está sedada agora, informou o médico. Mas quando acordar, vai precisar de acompanhamento constante. E, ele hesitou. Ela pode apresentar sequelas emocionais além das físicas. Sequelas emocionais. Ele olhou para o chão, sentindo um nó apertar o peito. Pensou na maneira como a filha se encolhia ao ouvir a voz da madrasta. No pedido para não contar nada. No medo silencioso. Aquilo não havia sido apenas dor física. Havia algo mais profundo. Algo que machuca de dentro para fora. Eu quero ver minha filha, disse ele, firme. O médico assentiu e fez um gesto para que o acompanhasse. Vestiram-no com avental, touca, instruções rápidas. A porta da UTI se abriu lentamente. Valentina estava deitada, pequena demais no meio de tantos aparelhos. A cabeça envolta em curativos. Tubos finos ligados ao braço. O monitor cardíaco emitia um som ritmado, constante. Ela respirava. Viva! Aquilo era tudo o que importava naquele momento. Ele se aproximou devagar, como se tivesse medo de quebrar algo. Tocou a mão dela com cuidado. A pele estava quente, mas o aperto de dedos foi fraco, quase inexistente. Mesmo inconsciente, ela parecia cansada. Me perdoa, sussurrou, a voz quebrando pela primeira vez. Me perdoa por não estar aqui. Uma lágrima caiu sobre o lençol branco. Ele não se importou em limpá-la. Ao sair da UTI, o celular vibrou no bolso. Uma mensagem curta apareceu na tela, enviada minutos antes. Estou ocupada. Depois falo. Ele encarou aquelas palavras por longos segundos. O contraste era cruel. Sua filha lutando pela vida, e aquela resposta fria, distante, quase irritada. Algo se rompeu definitivamente dentro dele. A dúvida acabou. A hesitação acabou. Não havia mais espaço para explicações convenientes. Aquilo não era descuido. Era negligência. Era escolha. E, naquele corredor frio de hospital, o milionário tomou uma decisão silenciosa. Ninguém mais iria tocar sua filha sem que ele soubesse. Ninguém mais iria calar o sofrimento dela. Custasse o que custasse. A verdade estava apenas começando a emergir. E ela seria exposta, inteira, sem misericórdia. A madrugada avançava quando o milionário deixou o hospital pela primeira vez desde que chegara. O ar frio da noite bateu no rosto como um aviso cruel de que o mundo continuava girando, indiferente ao caos que havia se instalado dentro dele.
Ele entrou no carro sem dizer uma palavra ao motorista e pediu apenas uma coisa, com a voz baixa e controlada: para casa. O trajeto foi silencioso. As luzes da cidade passavam pelo vidro como manchas sem forma. Cada semáforo vermelho parecia um atraso insuportável. A mente dele trabalhava rápido demais, conectando lembranças que antes pareciam soltas. As queixas frequentes da escola. Os frascos de remédio quase vazios. O medo da filha ao ouvir um nome que ele agora se recusava a pronunciar em voz alta. Ao chegar à mansão, não acendeu as luzes principais. Caminhou pelo interior da casa como um estranho revisitando um lugar que já não reconhecia. Tudo estava no mesmo lugar. Impecável. Organizado. Mas agora aquela organização parecia encobrir algo podre, escondido debaixo de camadas de luxo. Subiu direto para o escritório. Abriu o cofre embutido na parede e retirou um notebook antigo, guardado ali por precaução. Ligou-o e acessou o sistema de câmeras da casa. O coração batia forte enquanto as imagens apareciam na tela, uma após a outra. Corredores vazios. Sala silenciosa. Cozinha limpa demais. Avançou os registros. Voltou dias. Semanas. Meses. Foi então que viu. Valentina surgia em uma das gravações, andando devagar pelo corredor, a mão pressionando o lado da cabeça. Parava diante da porta do quarto do casal, batia levemente, esperava. Ninguém abria. Em outra gravação, ela aparecia sentada sozinha à mesa, o prato quase intocado, enquanto a televisão ligada fazia companhia a um silêncio pesado demais para uma criança. Ele sentiu o estômago se contrair. Em um dos vídeos, a madrasta entrava no quarto da menina com passos rápidos. A imagem não tinha som, mas não precisava. O gesto brusco com que segurava o braço da criança dizia tudo. Valentina se encolhia, levava a mão ao ouvido, e a mulher fazia um movimento curto, impaciente, como quem manda parar de frescura. Ele fechou o punho com força, os nós dos dedos ficando brancos. Continuou assistindo. Viu a filha acordar no meio da noite, sair do quarto, andar pelo corredor escuro. Viu a porta ser fechada novamente por alguém maior, mais forte. Em outra gravação, a menina aparecia sentada no chão do banheiro, abraçada aos joelhos, balançando o corpo para frente e para trás. Aquilo não era disciplina. Aquilo era controle. Era medo. O telefone vibrou sobre a mesa. Uma mensagem da escola, enviada mais cedo, agora fazia sentido. Um pedido para conversar pessoalmente. Um alerta que ele sempre adiara. Ele discou um número que não usava havia anos. Um advogado antigo da família, conhecido por lidar com situações delicadas, discretas, quando o dinheiro e o nome exigiam cuidado. Preciso de você agora, disse, assim que a ligação foi atendida. Não é negócio. É minha filha. Não explicou mais nada. Não precisava. A voz foi suficiente. Minutos depois, ligou para o médico novamente. Fez perguntas objetivas. Pediu laudos, relatórios, cópias de exames. Tudo documentado. Tudo registrado. Não queria lacunas. Não queria espaço para mentiras. Por fim, abriu a agenda e procurou um nome que quase esquecera. Uma antiga funcionária. A mulher que cuidara de Valentina nos primeiros anos, antes de ser dispensada de forma abrupta. A babá. A única pessoa que a menina sempre mencionava com carinho. Discou o número com o coração acelerado. Chamou. Chamou de novo. Na terceira tentativa, a ligação foi atendida. Alô? A voz do outro lado soou assustada, desconfiada. Sou eu, disse ele, com cuidado. Preciso falar com você. É sobre a Valentina. Houve um silêncio longo. Pesado. Eu não posso, respondeu a mulher, quase num sussurro. Me deixaram claro que eu não devia me envolver. O aviso soou como uma confirmação cruel. Ninguém mais vai te machucar, garantiu ele, com firmeza. Mas eu preciso saber a verdade. Preciso saber o que aconteceu quando eu não estava. A respiração do outro lado da linha ficou irregular. Eu tentei avisar, disse a babá, a voz embargada. Eu tentei. As palavras se perderam em choro contido. Ele fechou os olhos. A última peça começava a se mover. Aquela noite marcava o início de algo irreversível. Não era mais apenas um pai desesperado tentando salvar a filha. Era um homem decidido a expor tudo o que havia sido escondido sob o tapete da aparência. A investigação tinha começado. E ela não iria parar até que cada verdade viesse à tona. O silêncio do escritório foi quebrado apenas pelo som irregular da respiração do milionário.
Do outro lado da linha, a babá hesitava, como alguém que mede cada palavra antes de atravessar um limite sem volta. Ele não a apressou. Sabia que aquela verdade, quando viesse, viria carregada de medo. Fala comigo, disse, por fim, a voz firme, mas baixa. O que aconteceu com a minha filha? Houve um soluço contido. Faz tempo, começou a mulher. Faz muito tempo que ela reclamava de dor. No começo, era só coceira no ouvido. Depois virou ardência. Eu levava com pressa, tentava aliviar. Mas sempre que eu sugeria médico, a voz falhou, ela ficava furiosa. O milionário fechou os olhos. Ela quem? A madrasta. A palavra saiu quase como um sussurro. Dizia que a menina estava inventando coisa. Que criança mimada cria doença para chamar atenção. Um dia eu vi. O coração dele bateu mais forte. Viu o quê? Ela limpando o ouvido da Valentina com força demais. A menina gritou. Chorou muito. Depois disso, começou a sair um líquido estranho. Eu disse que precisava levar ao médico imediatamente. Ela me mandou calar a boca. O silêncio se espalhou pesado. E o cotonete? Perguntou ele, sentindo a garganta fechar. Quebrou lá dentro, respondeu a babá, em prantos. Eu vi quando o palito saiu sem o algodão. Ela percebeu. Olhou. Ficou nervosa. Mas, não fez nada. Disse que não tinha tempo para isso. Que depois resolvia. O milionário apertou o telefone com força. Depois, repetiu, sem voz. Eu tentei ajudar a menina escondido, continuou a mulher. Mas ela começou a trancar o quarto à noite. A dizer que eu estava criando problema. Até que, a voz baixou ainda mais, até que me acusou de roubo e me mandou embora. Disse que, se eu abrisse a boca, ninguém ia acreditar em mim. Cada palavra caía como um peso impossível de suportar. Por que você não me procurou? Ele perguntou, não em acusação, mas em dor. Eu tive medo, respondeu ela. Ela dizia que o senhor nunca estava em casa. Que sempre ficava do lado dela. Eu acreditei. Ele desligou devagar. O telefone ficou alguns segundos em sua mão antes de ser colocado sobre a mesa. A verdade agora estava inteira diante dele. Não havia mais dúvida. Não havia mais espaço para versões alternativas. Sentou-se na cadeira e apoiou os cotovelos nos joelhos, cobrindo o rosto com as mãos. Um som rouco escapou do peito. Não era choro aberto. Era algo mais profundo. Um lamento contido de quem entende, tarde demais, a dimensão do erro. Levantou-se de repente. A culpa deu lugar à fúria. Pegou o celular novamente e abriu o aplicativo de localização compartilhada. O ponto que indicava a posição da esposa piscava do outro lado da cidade. Não em casa. Não em um hospital. Não em um evento beneficente. Era um endereço que ele conhecia bem demais. Uma casa de apostas de alto padrão. Ele encarou a tela por longos segundos. Cada lembrança recente se reorganizava sob uma nova luz. As viagens constantes. O dinheiro que sumia sem explicação. O nervosismo quando o assunto era médico. A pressa. O desprezo. Não era apenas negligência. Era egoísmo. Era crueldade. Era escolha. O milionário vestiu o paletó com movimentos secos. Não ligou para o motorista. Pegou as chaves e saiu sozinho. O portão da mansão se abriu lentamente, como se testemunhasse o fim de uma farsa longa demais. Enquanto dirigia pelas ruas vazias da madrugada, uma decisão se cristalizava dentro dele. Aquela mulher não teria mais controle. Não teria mais poder. Não teria mais espaço para mentiras. A verdade estava completa agora. E alguém iria responder por ela. O estacionamento da casa de apostas estava quase vazio naquela hora da madrugada, iluminado por luzes frias que deixavam tudo com um ar artificial, quase doentio. O milionário estacionou longe da entrada principal, desligou o motor e permaneceu alguns segundos dentro do carro, respirando fundo. Não era medo. Era controle. Ele precisava de cada segundo para manter a mente clara. A música abafada vinha de dentro do prédio, misturada a risadas altas e ao som metálico de fichas sendo lançadas sobre mesas. Um contraste grotesco com a imagem da filha inconsciente em um leito de hospital. Ele atravessou a entrada sem ser anunciado. Ninguém o reconheceu de imediato. Naquele momento, ele não era um empresário famoso. Era apenas mais um homem com um olhar duro demais para estar ali por acaso. Avistou-a no fundo do salão. Ela estava sentada à mesa, inclinada para a frente, os olhos fixos na roleta que girava. Vestia um vestido elegante, mas agora amassado,
o cabelo preso de forma descuidada, longe da imagem perfeita que ostentava durante o dia. Na mão, segurava um copo quase vazio. Ao lado, uma pilha de fichas vermelhas e pretas diminuía rapidamente. Ele se aproximou devagar. Parou atrás dela. Observou em silêncio enquanto ela apostava mais uma vez, os dedos tremendo levemente, o maxilar tenso. Não havia ali nenhuma preocupação. Nenhuma pressa. Nenhuma culpa. Está se divertindo? Perguntou, a voz baixa, controlada. Ela se virou num salto, assustada. Por um segundo, o rosto perdeu a cor. Mas a surpresa logo deu lugar à irritação. O que você está fazendo aqui? Retrucou, olhando em volta. Você não devia estar no hospital? Eu estava, respondeu. Enquanto você estava aqui. Ela deu um riso curto, nervoso. Não começa. Eu precisava espairecer. Foi um dia difícil. Ele inclinou a cabeça de leve, como quem avalia algo que já não faz sentido. Difícil? Repetiu. Nossa filha quase morreu hoje. Ela fez um gesto impaciente. Para com esse drama. Ela vai ficar bem. Sempre fica. Crianças são resistentes. O controle que ele vinha mantendo se rompeu por dentro, mas não por fora. Ele apenas estendeu a mão e colocou sobre a mesa um pequeno frasco de vidro. Dentro, visível mesmo sob a luz artificial, estava o objeto negro, deformado, ainda marcado pelo pus seco. Reconhece isso? Perguntou. Ela franziu o rosto, aproximando-se. Que nojo é esse? Disse, afastando a mão. Por que você trouxe lixo para cá? Isso estava no ouvido da Valentina, respondeu ele, sem elevar a voz. 3 meses. 3 meses apodrecendo dentro da cabeça dela. O sorriso dela desapareceu. Você está insinuando o quê? Perguntou, agora mais baixa, mas agressiva. Que eu fiz isso? Estou dizendo que você sabia, respondeu ele. E não fez nada. Ela se levantou bruscamente, derrubando uma cadeira. Você enlouqueceu, disse, apontando o dedo para ele. Sempre foi ausente. Agora quer me culpar por tudo? Ele não recuou. A babá me contou, disse. Tudo. Por um segundo, o olhar dela vacilou. Foi rápido. Mas suficiente. Aquela velha mentirosa? Retrucou, rindo alto demais. Ela inventaria qualquer coisa para se vingar. O milionário deu um passo à frente. O médico confirmou, continuou. Os exames confirmaram. As câmeras confirmaram. Ela abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. O copo escorregou de sua mão e se espatifou no chão. Você destruiu minha filha, disse ele, agora com a voz mais fria do que nunca. E não vai escapar disso. As pessoas ao redor começaram a olhar. Murmúrios surgiram. Ela percebeu, tarde demais, que estava exposta. Tentou recuperar o controle, ajeitou o vestido, forçou um sorriso. Você não tem provas, sussurrou. E ninguém vai acreditar em você. Ele apenas olhou para ela por alguns segundos. Você esqueceu quem eu sou, respondeu. E esqueceu que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Virou-se e saiu sem olhar para trás. Não precisava dizer mais nada. A queda dela já tinha começado. Do lado de fora, o ar da madrugada parecia mais frio. Ele entrou no carro e ligou o motor com um gesto firme. Pegou o telefone e fez uma última ligação naquela noite. Quero tudo pronto, disse, sem rodeios. Agora. Enquanto o carro se afastava, as luzes da casa de apostas ficavam para trás. A mulher que acreditara estar no controle permanecia lá dentro, cercada por fichas e mentiras, sem perceber que seu mundo acabará de ruir. O amanhecer ainda não tinha rompido quando o milionário retornou ao hospital. O céu começava a clarear num tom cinza pálido, como se o dia também acordasse cansado demais para prometer algo melhor. Ele atravessou a entrada com passos firmes, o telefone ainda quente na mão após horas de ligações silenciosas, decisões rápidas e ordens curtas. Nada mais seria improvisado. No corredor da UTI, encontrou o advogado da família já à espera. Um homem de meia idade, rosto sério, olhar treinado para não demonstrar surpresa, mesmo diante das situações mais delicadas. Não houve cumprimentos longos. Apenas um aceno discreto. Temos o suficiente, disse o advogado, em voz baixa. Laudos médicos, registros da escola, depoimento da babá, imagens das câmeras da casa. Já acionei o conselho tutelar e a promotoria. Eles estão a caminho. O milionário assentiu lentamente. Não sentiu alívio. Sentiu peso. A justiça, quando chega, não traz conforto imediato.
Traz exposição. Pouco depois, 2 mulheres e um homem surgiram no corredor. Vestiam roupas simples, carregavam pastas e expressões firmes. Não eram juízes, não eram policiais. Eram representantes do Estado, encarregados de proteger crianças quando os adultos falham. Precisamos conversar, disse uma delas, olhando diretamente para ele. Eles se sentaram em uma sala pequena, afastada do fluxo principal. As perguntas vieram diretas, sem rodeios. Quem cuidava da criança diariamente? Quem a levava ao médico? Quem decidia sobre tratamentos? Há quanto tempo as queixas existiam? Ele respondeu tudo com clareza, mesmo quando cada resposta parecia expor sua própria culpa. O senhor sabia das dores recorrentes? Perguntou o homem do conselho. Não, respondeu ele. Mas eu deveria saber. A mulher anotou algo, sem levantar os olhos. A senhora responsável se encontra onde neste momento? Em uma casa de apostas, respondeu, sem hesitar. Tenho a localização exata. O silêncio que se seguiu foi curto, mas carregado de significado. Isso será registrado, disse ela. E encaminhado. Poucas horas depois, a porta do quarto da UTI se abriu novamente. Valentina permanecia sedada, mas os sinais vitais estavam estáveis. O médico explicou que o pior havia passado. A infecção estava sob controle. Ainda haveria cirurgias, acompanhamento, talvez um longo caminho de reabilitação. Mas ela estava viva. O milionário segurou o choro. Aquela era a primeira vitória real. O telefone vibrou no bolso. Uma mensagem curta apareceu na tela. Ela está em casa. Tentando sair. Ele leu uma única vez. É agora, disse ao advogado. As viaturas chegaram pouco depois do meio-dia. O portão da mansão foi aberto sob o olhar curioso dos funcionários. A madrasta surgiu na escada, ainda vestida com roupas da noite anterior, o rosto marcado por cansaço e irritação. Ao ver os agentes, tentou sorrir, confusa. O que é isso? Perguntou. Que palhaçada é essa? O oficial leu o mandado com voz firme. Negligência grave. Maus tratos. Obstrução de socorro. Cada palavra parecia retirar um pouco mais da postura altiva que ela sempre exibirá. Isso é um absurdo, gritou. Ele está me perseguindo. Sempre foi ausente. Agora quer me destruir. O milionário não respondeu. Apenas observou, em silêncio, enquanto as algemas eram colocadas. Não havia satisfação em seu rosto. Apenas um cansaço profundo. Quando ela passou por ele, ainda tentou falar. Você vai se arrepender, sussurrou. Ela vai crescer e te odiar também. Ele a olhou pela última vez. Ela já sofreu o suficiente, respondeu. Não por minha causa agora. As portas da viatura se fecharam. O som ecoou pelo jardim impecável, quebrando para sempre a ilusão daquela casa perfeita. Horas depois, no hospital, ele voltou a sentar ao lado da cama da filha. Segurou a mão pequena com cuidado. O rosto dela permanecia tranquilo sob a sedação. Pela primeira vez desde que tudo começara, ele permitiu que uma lágrima escorresse livremente. A justiça havia começado a agir. Não apagaria a dor. Não devolveria o tempo perdido. Mas colocava um limite claro. Um ponto final para quem acreditara que podia ferir uma criança e seguir a vida normalmente. E, enquanto o dia avançava e o sol finalmente surgia entre as nuvens, o milionário sabia que ainda restava o mais difícil. Não era enfrentar tribunais, advogados ou manchetes. Era reconstruir, pedaço por pedaço, a confiança de uma filha que aprenderá cedo demais o que é sentir medo dentro da própria casa. O quarto da UTI estava silencioso demais para um lugar onde a vida insistia em continuar. O bip ritmado do monitor cardíaco era o único som constante, marcando o tempo de uma forma diferente, mais lenta, mais humana. O milionário permanecia sentado ao lado da cama havia horas, sem olhar o relógio, sem atender chamadas, sem permitir que o mundo exterior invadisse aquele espaço frágil. Valentina começou a despertar aos poucos, como quem emerge de um mergulho profundo. Primeiro, um leve movimento dos dedos. Depois, um suspiro irregular. O milionário se inclinou imediatamente, o coração disparando de um jeito que nenhuma reunião decisiva jamais provocara. Filha, chamou, baixo. Papai está aqui. Os olhos dela se abriram devagar. Não havia dor imediata neles, mas havia confusão. O olhar vagou pelo quarto, pelos fios, pelas luzes suaves, até encontrar o rosto do pai. Por um segundo, o corpo dela se enrijeceu. A mão subiu instintivamente em direção ao ouvido, mas parou no meio do caminho, contida pelo curativo.
Papai? A voz saiu fraca, insegura, como se ainda precisasse confirmar que ele não iria desaparecer de novo. Eu, respondeu ele, segurando a mão dela com cuidado. Eu não vou sair daqui. Ela observou o rosto dele por alguns segundos. Algo estava diferente. Os olhos que sempre pareciam apressados agora estavam fixos nela, inteiros. Sem distração. Sem pressa. Dói menos, murmurou ela. Tá quieto aqui dentro. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o peso daquela frase. Quieto. O silêncio que antes machucava agora parecia trazer alívio. Você foi muito corajosa, disse ele, a voz embargada. Mais do que eu jamais fui. Ela franziu a testa levemente. Eu fiquei com medo, confessou. Achei que ninguém ia acreditar. As palavras atingiram fundo. Ele respirou fundo antes de responder. Eu errei, disse, sem rodeios. Errei muito. Eu devia ter visto. Devia ter ouvido. Devia ter ficado. Nada do que aconteceu é culpa sua. Nada. As lágrimas começaram a se formar nos olhos dela, silenciosas, escorrendo devagar pelas laterais do rosto. Ele não tentou limpá-las de imediato. Apenas permaneceu ali, presente, permitindo que ela sentisse. Você vai embora de novo? Perguntou, quase num sussurro. Ele balançou a cabeça lentamente. Não, respondeu. Eu cancelei tudo. Tudo mesmo. Não existe nada mais importante do que você. Ela o observou com atenção, como se testasse a verdade daquela promessa. Então, com um movimento tímido, apertou os dedos dele com mais força. Fica comigo então, pediu. Sempre, respondeu ele, sem hesitar. Nos dias seguintes, a recuperação foi lenta, mas constante. Valentina deixou a UTI e foi levada para um quarto comum. O milionário dormia em uma poltrona ao lado da cama, acordava a cada movimento, aprendia a medir horários de remédio, a ouvir os silêncios da filha, a respeitar seus limites. Aos poucos, ela começou a falar mais. Não sobre tudo. Ainda havia coisas difíceis demais para nomear. Mas falava sobre sonhos, sobre músicas que tinha medo de ouvir alto, sobre a escola que agora lhe parecia um lugar distante e ameaçador. Ele ouvia tudo sem interromper, sem corrigir, sem minimizar. Em um desses dias, ela olhou para ele com seriedade inesperada. Você promete que vai me ouvir sempre? Perguntou. Ele engoliu em seco. Prometo, disse. Mesmo quando for difícil. Principalmente quando for difícil. Ela assentiu devagar, como quem aceita um acordo importante. Aquela não era uma redenção grandiosa. Não havia aplausos, nem manchetes, nem gestos dramáticos. Era algo muito mais simples e muito mais difícil. Era estar ali. Todos os dias. Inteiro. O milionário sabia que não podia apagar o passado. Sabia que a culpa não desapareceria de uma hora para outra. Mas, pela primeira vez, sentia que estava caminhando na direção certa. Não como empresário, não como figura pública, mas como pai. E, enquanto observava a filha dormir tranquilamente naquela noite, entendeu que a verdadeira redenção não vinha do perdão imediato. Vinha da constância. Da presença. Do compromisso silencioso de nunca mais virar o rosto diante de um pedido de ajuda. 6 meses se passaram desde a noite em que o silêncio quase engoliu a voz de Valentina para sempre. O tempo não apagou tudo, mas transformou. A dor deixou marcas, algumas visíveis, outras profundas demais para serem vistas. Ainda assim, a vida insistiu em seguir adiante, agora em um ritmo diferente, mais humano, mais atento. O sol da manhã entrava pelas janelas amplas da fazenda no interior, espalhando uma luz dourada pelo chão de madeira. O ar tinha cheiro de terra molhada e capim fresco, distante do perfume artificial e das paredes frias da antiga mansão. Valentina corria pelo quintal, o cabelo preso em um laço simples, o rosto corado, saudável. No ouvido esquerdo, um pequeno aparelho auditivo claro refletia a luz, discreto, mas presente. Não era um símbolo de fragilidade. Era um símbolo de sobrevivência. O milionário observava à distância, sentado em um banco de madeira sob a sombra de uma árvore antiga. Vestia roupas simples, sem marcas, sem relógios caros. As mãos, antes acostumadas apenas a apertos formais, agora carregavam calos de quem aprende a trabalhar a terra, a plantar, a cuidar. Ele tinha renunciado ao cargo executivo semanas antes. Não havia comunicado pomposo. Apenas uma decisão firme. O império podia esperar. A infância da filha, não. Valentina parou de correr e voltou-se para ele, segurando uma flor roxa entre os dedos. Papai, escuta,
disse, sorrindo. Eu consigo ouvir os passarinhos. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o nó na garganta. Eu sei, respondeu. E eles cantam bonito hoje. Ela se aproximou devagar, sem medo. Sentou-se ao lado dele e encostou a cabeça em seu ombro. Não havia tensão naquele gesto. Apenas confiança. Algo que tinha sido quebrado, agora, reconstruído com cuidado, dia após dia. Mais tarde, no centro da cidade, um pequeno auditório estava cheio. Não havia luxo excessivo, apenas cadeiras simples e rostos atentos. No palco, uma placa discreta trazia um nome novo, ainda pouco conhecido, mas carregado de significado. Uma fundação criada para oferecer atendimento médico, psicológico e jurídico a crianças cujos pedidos de ajuda não eram ouvidos em casa. O milionário não fez discurso longo. Falou pouco. Falou baixo. Falou como um pai que aprenderá tarde demais, mas aprenderá. Crianças nem sempre sabem explicar o que sentem, disse. Às vezes, elas só pedem para não ir a um lugar. Às vezes, ficam quietas demais. Às vezes, sentem dor e ninguém escuta. O silêncio delas também fala. Valentina estava sentada na primeira fila, segurando a mão dele. Quando o auditório aplaudiu, ela não se assustou. Sorriu. Pela primeira vez, o som não doía. Naquela noite, de volta à fazenda, o céu estava limpo. As estrelas brilhavam com força. Pai e filha caminharam devagar pela estrada de terra, repetindo baixinho uma música simples que ele aprenderá na infância. Valentina acompanhava, ainda tímida, mas sem medo. A voz saía baixa, mas firme. Papai, disse ela, parando de repente. Obrigada por ter voltado cedo aquele dia. Ele se ajoelhou à frente dela, segurou seu rosto com cuidado e respondeu com a sinceridade que aprenderá a cultivar. Obrigado por ter falado comigo. Mesmo com medo. Valentina o abraçou com força. Um abraço inteiro, sem reservas. A história daquela família não terminou em perfeição. Terminou em atenção. Em escuta. Em presença. O verdadeiro legado não foi dinheiro, nem poder, nem reputação. Foi a decisão de ouvir uma criança quando ela disse, com a voz fraca e o coração cheio de medo, não quero ir à escola. Porque, às vezes, o pedido mais simples esconde a verdade mais urgente. Obrigado por ficar com esta história até o fim. O que você sentiu ao acompanhar a jornada dessa criança e desse pai? Essa história tocou você de alguma forma?